Muito bem, obrigado, irmão Gilson. Eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos começar no versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo ele vai contar uma experiência que aconteceu com ele. Mas ele não vai contar essa experiência para tirar onda, muito pelo contrário, você vai entender comigo. 2 Coríntios 12, 1. Olha o que ele está falando. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Deixa eu só dar uma paradinha aqui para explicar o que é o terceiro céu. Na mentalidade judaica, havia 3 céus. O primeiro céu é esse aqui, o céu atmosférico, que nós conseguimos ver. Esse que fica escuro pela noite e claro durante o dia. O segundo céu, as regiões celestes, estaria reservado aos seres angelicais. E o terceiro céu é a habitação de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que esta visão, este homem nesta visão, que no caso é ele mesmo, teria ido até ao terceiro céu, até onde habita o Senhor. Vamos adiante então. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um homem assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, tolo, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, ninguém pense de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse, olha ele confessando que é ele mesmo, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nosso Deus, nos abençoa nessa noite com a palavra vinda dos altos céus. Que eu diminua, o Senhor cresça, que a tua igreja seja verdadeiramente alimentada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Veja, parece até coincidência, que hoje de manhã eu encerrei o culto da manhã falando de supostos pastores superpoderosos por aí, e agora à noite venho falar do espinho na carne, que humilha o apóstolo Paulo. Esse sim podia bancar de superpoderoso, mas ele mostra uma tremenda humildade diante de Deus. Paulo está falando em meio a todo um processo aqui de ensino em 2 Coríntios, e ainda no capítulo anterior ele fala, adivinha do quê? Dos falsos profetas, dos superapóstolos, dessa gente que queria tomar conta da igreja, pregando e dizendo que era uma grande coisa. Paulo mostra nas suas cartas, vez após vez, após vez, após vez,
que, primeiro, não existe supercrente. Estamos todos debaixo da mesma graça de Deus. Até porque ele já tinha escrito lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E ele explica mais além, dizendo que Deus encerrou a todos os homens debaixo da mesma condenação, para que pudesse usar com todos igualmente de graça. Graça. Graça que nós, evangélicos, usamos o termo e dizemos sempre que graça é o quê? Favor imerecido. Todo crente sabe isso. Graça é um favor imerecido. Isso não é a tradução da palavra graça, não, tá? A tradução da palavra graça é outra, é benevolência. Eu vou até ler, porque eu tenho aqui, essa minha Bíblia tem o grego aqui. Eu vou ler para vocês, essa eu acho que nunca leram para vocês. A tradução da palavra graça que é caris, generosidade, aceitável, benefício, benevolente, dom, presente. A graça, portanto, é isso tudo, ela é um presente. Mas, para ficar mais claro, de uma forma que a gente compreenda a profundidade dessa graça, batendo com Romanos 3:23, que estamos todos debaixo de condenação, todos pecaram, então entendemos que a graça é um dom imerecido, um dom, um presente, e esse presente não é merecido. Por quê? Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quem poderia fazer alguma coisa de tal forma que Deus o aceitasse? Ninguém. Por isso dizemos que a graça é imerecida. Dada esta aula sobre a graça, vamos retornar ao texto. O texto então está contando o apóstolo Paulo, depois de apontar os erros dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, ele agora está dizendo o seguinte: vamos botar a bola no chão e vamos conversar sobre a realidade. Como seria o caso de alguém ter condições de poder falar algo assim indizível, inefável, foi a palavra que eu usei. Seria o caso de alguém que tivesse ido ao terceiro céu e visto coisas indizíveis, coisas tremendas. E eu conheço um homem assim, entre parênteses, eu sou esse homem, eu estive lá. E Paulo disse: olha, esse poderia realmente querer se sentir numa posição espiritual privilegiada. Mas sabe o que acontece? Quando eu estava começando a querer encher a minha bola, Deus bota um espinho, para a bola não encher e estourar. Quantos estão entendendo? O espinho é justamente para a bola não... Botou o espinho ali na medida certinha. E o espinho é uma coisa que incomoda. Uma vez eu estava ali em Saquarema, garoto, fui pular das pedras lá em Saquarema, na hora de subir da pedra, de repente aquela dor aguda, pelo amor de Deus, o que foi isso? Quando eu subo na pedra, eu tinha dado uma encostadinha no ouriço do mar. 9 pedacinhos de ouriço no dedo. 9, eu não lembro do número. Espinho, o negócio dói, mas dói muito. E quando eu cheguei em casa, evidentemente eu arranquei um por um. Como aprendi lá em casa, né? A gente esquenta uma agulha no fogão, vai lá e tira um por um. Tirei os 9. Paulo não queria o espinho, Haroldo. Eu não queria ficar com meus espinhos ali. Você quer? Quem aqui gosta de espinho? Eu não gosto. Não existe. Paulo não queria. O que ele faz? Bom, se é um espinho na carne que só Deus pode tirar, ele vai e ora a Deus. E nada. E ora a segunda vez e nada. Na terceira vez, Deus dá uma resposta para ele: o meu favor imerecido, a minha graça te basta.
no momento em que Paulo viveu isso aqui, talvez ele não tivesse escrito dessa maneira. Mas fica claro a partir do texto que isso não foi uma experiência próxima, que isso já tinha passado na vida dele. E agora, depois de ter vivido e refletido sobre aquele momento de dor, Paulo consegue, já amadurecido, dizer: foi bom para mim ter sido afligido, como disse o salmista. O salmista também diz isso: quanto a mim, foi-me bom ter sido afligido. E Paulo diz: olha, foi bom. Foi bom para que eu não ficasse soberbo, para que eu não ficasse cheio de mim, para que eu pudesse então aprender a depender do poder de Deus e não do meu poder, não da minha autoridade, não da minha inteligência, não da minha sabedoria. E como Paulo sabia disso, em outra oportunidade ele vai dizer acho que foi aos Gálatas, diz: olha, eu escolhi não saber nada entre vós. Escolhi uma coisa só que eu escolhi saber aqui entre vocês. Sabe o que é? Jesus Cristo e este crucificado. Não sei de mais nada, só sei de Jesus Cristo e este crucificado. É o que basta. Jesus é o suficiente. Jesus é o que basta na minha vida e na vida da igreja de Cristo. Veja quanto ensinamento Paulo passa para nós. Mas eu não quero falar de Paulo, eu não quero falar do espírito de Paulo, eu quero falar do que não está no texto. Eu quero falar do contexto que cerca e fazer uma aplicação para os nossos dias, para a nossa igreja hoje. Ele estava preocupado com os coríntios, seus filhos na fé. Ele estava preocupado e já havia escrito uma carta preocupada com certas situações que estavam acontecendo. Quem se lembra da primeira carta vai lembrar: olha, vocês estão divididos aí. Tem gente aí dizendo que é de Paulo, tem gente dizendo que é de Cefas, tem gente aí dizendo que é de Apolo. Vamos parar com esse negócio, porque Cristo não está dividido. Não tem o Cristo de Paulo, o Cristo de Apolo. Temos que ser uma só igreja, um só corpo, um só Senhor e Salvador, um só Espírito. E Paulo agora ele meio que volta a esse assunto, dizendo que tinha que ter cuidado com as falsas doutrinas, com os falsos profetas, com os falsos apóstolos. Qual é a preocupação de Paulo então ao escrever a igreja? É a união da igreja, é o amor da igreja, é a comunhão dos irmãos. E nesse contexto do amor, da união, da comunhão, ele levanta o pano e permite que a gente veja ali o que está acontecendo na vida dele, mostrando que a vida cristã é uma vida em que a gente vai ter momentos maravilhosos. Ele diz que teve no terceiro céu. E ele vai mostrar também que na vida cristã teremos aflições. Pregamos sobre isso nessa manhã. Haverá as agruras e haverá também os prazeres. Não é aquela coisa como quer fazer muita gente por aí, de glória em glória, de vitória em vitória. Não. Tem as glórias, tem as vitórias. Mas quem aqui já viu vitória sem luta? Até o hino 454 do cantor cristão, o nome dele é Vitória nas lutas. Nós temos vitória, mas para termos vitória temos que ter batalha. E Paulo vai contando vez após vez as suas batalhas, e o espinho na carne é uma delas. Irmãos, nós temos que aprender, porque Paulo conta essa situação dele para quê? Para que a igreja possa ter proveito disso. E que proveito nós hoje, no século 21, em 2022, podemos ter dessa experiência que o apóstolo teve? Nós somos uma igreja, e como igreja nós somos individualmente membros do corpo de Cristo, individualmente templos do Espírito Santo, individualmente
Você e eu temos as nossas experiências com Deus. Há experiências com Deus que você vai ter que eu não vou ter. E há experiências que eu vou passar pela qual você não vai passar. Alguns terão experiências profundas, maravilhosas, mais até do que o pastor aqui vai ter. Crê nisso, porque Deus trata com cada um de uma maneira única. Paulo não está pregando aqui nesse texto dizendo: olha, eu quero que vocês todos experimentem isso está aberto para todo mundo. Ele sabe que não. Ele sabe que não. Está mostrando aqui uma questão de não se ufanar, de não tirar onda, mostrar que é mais espiritual do que os outros, como ele poderia querer dizer. Está dizendo: não, eu não sou mais espiritual. Sabe por que ele não era? Por que ele está dizendo que ele não é mais espiritual? Por amor à igreja. Por amor à igreja. Se há alguém entre nós que é espiritual, que está voando na fé, sabe o que essa pessoa tem que fazer? Tem que segurar, não se ufanar, não se encher de si mesmo, não ser soberbo, e tem que dar a mão ao que não está tão forte na fé. Se Paulo fez isso, nós temos que fazer isso. Irmãos, creem nisso? Aquele que é mais espiritual, aquele que está voando na fé, pega o mais fraco, com paciência, com amor, traz para perto. Olha, eu estou querendo conversar com você, posso marcar uns encontros com você, para a gente ler a Bíblia juntos, para a gente orar juntos. Irmãos, isso é igreja. Vamos esquecer essa história de que igreja é domingo. Igreja, isso aqui que a gente está fazendo faz parte de ser igreja, mas isso aqui que a gente está fazendo não é ser igreja. Veja bem, ser igreja não é ir à igreja. Ir à igreja, estar juntos aqui no culto, na grande celebração do domingo, faz parte de ser igreja. Mais uma reunião como o 7 de setembro que nós vamos ter, uma reunião da família para estarmos juntos, para termos um momento gostoso juntos, é ser igreja. Estar no cemitério, chorando com quem está chorando a perda de um ente querido, dando um abraço, dizendo: você é querido, amado por Jesus, estamos orando por você, é ser igreja. Receber aquele que está fraco na fé e abraçar e dizer: vem comigo, não vou te deixar caminhar sozinho não, é ser igreja. Estar aqui no culto de oração, orando uns pelos outros, inclusive pelos ausentes, isso é ser igreja. Telefonar para o irmão que você sabe que está passando por uma dificuldade, ofertar uma ajuda, ainda que não seja financeira, mas uma ajuda pessoal. Olha, eu posso te ajudar, eu posso ir com você a tal lugar, eu posso dar um médico para você. Isso é ser igreja. Paulo está ensinando a igreja que aquele que julga estar de pé, tome cuidado para que não caia. Para aquele que julga ser mais espiritual, mostre a sua espiritualidade servindo. Pensamos aqui então na condição de Paulo, como Paulo está ele é o recheio de um sanduíche. Abaixo dele, se eu posso assim colocar, digo eu, não o Senhor, ok? Abaixo de Paulo, da sua sabedoria, da sua experiência profética e também apostolar, abaixo dele estão os irmãos da igreja, a quem ele está abençoando, na verdade servindo, e acima dele está Deus, com aquele espinho na carne, controlando Paulo, para que ele não seja objeto de escândalo, querendo mostrar que ele é o mais espiritual, o apóstolo, mas furando a bola dele para ele esvaziar a bola dele, para ele continuar sendo útil. Ah, irmãos, quando a gente erra, quando a gente
fiz uma pergunta para vocês aqui algumas semanas atrás, quando preguei sobre João Batista, e eu abri a minha palavra perguntando assim: você já conheceu na sua vida, você tem experiência com alguém que você diga assim, aquele ali tem uma vida santa, você conhece alguém santo? E muitas cabecinhas baixaram e disseram: eu conheço uma pessoa assim, uma referência de santidade. Como é que você conhece e reconhece uma pessoa que é uma referência de santidade na tua vida nesses dias? Ele é um servo, uma serva, é alguém que quer agregar e não quer agregar o rebanho e não se prevalecer do rebanho, dizer: você sabe com quem você está falando? Carteirada gospel, hein? Eu sou diácono fulano de tal, eu sou pastor Beltrano, eu sou não sei o quê. Aí inventa título: eu sou bispo, apóstolo, semideus, o caramba. Dá vontade de perguntar: o que tu está fazendo na terra ainda, rapaz, que não está no céu? Mas é assim, e cada um mais querendo tirar mais onda do que o outro, porque a minha igreja tem tantos membros, porque lá na minha igreja não sei o quê, que a gente faz não sei o que lá. Que bom que você faz isso tudo. É você que dá para perguntar: você que faz isso tudo sozinho? Aí vai ter que dizer: não, são os irmãos, os meus líderes de ministério. Bom, então tá. Porque até onde eu saiba, até a sabedoria popular diz que uma andorinha só não faz verão. Um líder sozinho, sem seus liderados, abençoando o líder, ele indica o caminho. É o que Paulo está fazendo aqui. Mas Paulo não está assim, pegando no volante: não dá isso aqui que eu vou dirigir agora. Pá! Não, ele nem estava lá. Ele nem estava em Corinto. Na verdade, ele escreveu essa carta na prisão. Ele está preocupado, está dizendo: olha, quem está dirigindo esse barco aí são vocês. Mas deixa eu dar umas orientações aqui para que vocês cheguem ao destino. É o meu papel, como seu pastor, orientar os irmãos para que a igreja chegue ao destino. E adivinha, eu estou no barco também, eu vou junto. Eu não sou o super pastor, o super poderoso, não posso ser. Não pode ter ninguém aqui dentro que fique dizendo. E tem gente que é assim, né? Tem gente que finge uma espiritualidade. É aquilo que de vez em quando eu falo aqui: o sujeito pode ser até baixinho, mas ele te olha de cima para baixo, hein? Você olha assim: caramba, isso aí tem visão de raio-x, está vendo todos os meus pecados, misericórdia. Isso aí é enviado lá de Deus mesmo para tirar o pecado de mim. Não. Às vezes a pessoa está com a vida pior que a tua, mas chora assim de cima para baixo. Eu estive orando com você essa semana. A falta de dizer: Deus me liberou do teu pecado no oculto. Misericórdia. Não seja assim não. Seja assim não. Todos pecaram. Todos destituídos estão da glória de Deus. Todos carecemos da glória de Deus. E como é então, pastor, que a gente pode avançar? Podemos avançar, como disse o apóstolo Paulo, estando juntos, caminhando juntos. E caminhando juntos na vitória é muito bom. Quem não gosta de vitória? Eu gosto. Mas caminhando juntos também na derrota. Olha o que ele vai falar aqui no final. Quando ele mesmo sofreu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe? Queria lembrar vocês quem era esse homem, esse Paulo de Tarso. Paulo era o nome romano dele, mas o nome hebraico dele era Saulo. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, mas o tal do Saulo era o catiço. O tal do Saulo era matador de cristão, perseguidor do Evangelho do Senhor Jesus. E chegou a tal ponto que sabe aquela pessoa que você diz assim: só Jesus na causa? Foi o caso dele, porque foi só com Jesus na causa mesmo. Jesus pega ele no caminho da margem: espera aí, rapaz, para com isso aí. Opa, que isso? Estou cego. Quem é que está falando? Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Saulo, Saulo, dura coisa é contra ti recalcitrar contra os argumentos. Acabou Saulo ali. Ali começou um processo na vida de Saulo. E ele vai para os gentios, ele muda o seu nome que ele usava entre os hebreus, para o seu nome romano, Paulo, porque ele foi para os gentios, ele sai do meio dos judeus. Então ele agora é Paulo. E que obra esse homem fez no meio dos gentios? Que obra tremenda ele foi fazer? Mas para isso ele precisou ter um encontro com Cristo. Para isso foi necessário que ele se arrependesse dos seus pecados. Para isso foi necessário que um cristão maduro se encontrasse com ele, fizesse cair as escamas dos olhos e também o tratasse e ensinasse no caminho de Cristo. E ele já convertido, já batizado, foi necessário que um outro cristão maduro e experimentado na fé, Barnabé, colasse nele e dissesse: não, vem cá, esse cara é meu. Aquilo que eu estava falando ainda agora, que é o que Paulo está dizendo aqui, né? Que aquele que é mais experiente, mais forte na fé, ao invés de ficar tirando onda de que eu sou o bambambam, tem que pegar na mão do mais fraco. Paulo viveu isso, Barnabé fez isso com ele. Barnabé treina Paulo. Barnabé vai em viagem missionária com Paulo. Irmãos, cristianismo, isso precisa ser resgatado nos nossos dias. Isso tem nome, o nome disso aí é discipulado. E discipulado a gente faz, não é no domingo à noite, não dá tempo de fazer discipulado no domingo pela manhã, no domingo à noite, na escola bíblica. Discipulado é todo dia. Discipulado é você discipular alguém e decidir: bom, esse aqui é o novo convertido, eu vou colar com ele, vou colar com ela, e vou ligar, vou telefonar, vou mandar o WhatsApp, vou mandar mensagem, vou cobrar o estudo da revista da escola bíblica, vou receber na minha casa, vou fazer um estudo, vou fazer um bolo, levar lá em casa, ou vou na casa dele, na casa dela. Discipulado é isso, é investimento. Quem diria que do espinho da carne de Paulo a gente iria chegar no discipulado? Mas o espinho da carne nos ensina isso. Nos ensina isso. Então Paulo, por isso eu estou lembrando da história dele, que ele era Saulo, matador, assassino. E agora, muitos anos após, Paulo é lembrado pelo Senhor: a minha graça te basta. E quando ele se lembra da graça, do que a graça fez por ele lá no caminho para Damasco, o que acontece com ele? Ele para e diz: eu não vou nem mais orar sobre esse assunto. E sabe do que mais? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Eu amo esse Cristo. Eu amo. O meu amor é um amor louco, porque até na injúria, na perseguição, no apanhar, no levar chibatada, eu não consigo deixá-lo. Eu amo. Sabe o que é mais? Tudo isso que eu sofro por amor a Ele me faz amá-lo mais ainda. Eu sinto prazer nessas coisas, nas perseguições, nas angústias. E esse amor é tão louco, porque quanto mais eu apanho, quanto mais eu sofro, mais eu amo. Quanto mais eu sou fraco, mais forte eu sou. Irmãos, nós precisamos resgatar isso lá da Bíblia e trazer para as nossas vidas. Que é necessário sair da nossa zona de conforto. É preciso deixar de ser esquentador de banco, crente domingueiro, e começar a se expor aos espinhos na carne. Ah, pastor, mas espinho na carne é muito ruim. É ruim, mas também vai te fazer bem.
vai te levar a lugares onde você ainda não foi na fé, vai te levar a experimentar coisas que você ainda não experimentou, vai te levar a oferecer aos pés da cruz frutos que talvez você não tivesse ofertado, não tivesse alcançado. Não tenha medo de se aprofundar na fé, de ler a palavra, de colocar a palavra em experiência. Senhor, eu li a tua palavra falou comigo, eu entendo que eu preciso deixar esta coisa errada, este pecado que está tomando a minha vida. Senhor, é difícil para mim. Senhor, eu já tentei. Senhor, é duro, é complicado, dói na minha carne, e dói mesmo. Mas em nome de Jesus eu vou abandonar hoje. Me dá graça, me dá força. E você vai e você abandona. E o inimigo se levanta. Levanta. E o inimigo vai tentar. Aí ele vai tentar. E você vai sentir o quê? Fraqueza. Que fraqueza que eu estou quase caindo, estou quase. Não seja tão fraco. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. E da fraqueza Deus vai te dar força. E da aparente derrota Deus vai te dar vitória. Você crê nisso, meu irmão? Creia nisso, entregue isso. Deixa eu te contar uma parábola aqui. Na época que eu fazia academia, dá para perceber que tem um tempinho? Na época que eu ia para academia, é como diz o outro, né? Ontem não foi academia, com isso já são 14 anos. Pois até me perdi aqui cantando a piada. Enfim, quando na época que eu ia para academia, né, pegava lá os ferros, puxava o ferro, aquela coisa toda e tal, tinha os dias que o professor dava uns negócios lá. Elton deve fazer essas maldades também lá com os pacientes dele. Tem dia que eu saía dali arrebentado. A academia vai te deixar mais forte? Vai, no processo. Quando você sai da academia, você está um bagaço, você está fraco. Tinha dia sem brincadeira, Haroldo. Tinha dia que eu saí da academia, dizia assim: vou sair da academia, vou passar ali no mercado, vou fazer as comprinhas. Saía da academia me arrastando. Isso que eu não pegava peso pesado, não, porque eu estava fraco mesmo. Aí saía da academia, chegava no mercado, montava lá o carrinho, pegava a sacolinha. Quando eu ia pegar a sacolinha, sério, difícil. Até a sacolinha no mercado estava ruim de levar. Aí tu tem que equilibrar. Bota a batata do lado de cá, o chuchu do lado de lá, equilibra mais ou menos, porque se ficar mais pesado do lado, tu vai assim. Desse jeito. Quando sou fraco, sou forte. A academia é isso, ela vai quebrando as tuas fibras musculares e elas vão depois se reajustando à nova realidade. Na vida espiritual não é diferente, irmãos. Nós precisamos sair da zona de conforto, precisamos colocar a nossa vida verdadeiramente na linha, nas mãos do Senhor. E aí vem o perigo da gente querer depois achar que, bom, agora já cheguei naquele patamar espiritual que eu queria. Eu agora estou igual ao Flamengo, estou em outro patamar. Vê o que aconteceu com o Flamengo. Começou nesse discurso, né? Lá em 2019, estamos em outro patamar. Fala, Bruno Henrique, Flamengo está em outro patamar. Aí vê o patamar que está o Flamengo hoje, né? Vocês aí que são flamenguistas, tá? Como é que está? Agora está o patamar, agora é patamar. A humildade precede a honra. Faltou humildade. Da mesma forma na vida espiritual. Você começa a sentir que está crescendo na vida espiritual. Deus está falando comigo, Deus está me abençoando. Aí você daqui a pouco você começa. Isso é nosso, isso é humano. A gente começa a querer cortar caminho. Isso faz parte da nossa experiência. Olha, eu estou vendo pela experiência que eu tenho, se eu pegar daqui eu vou seguir, vou chegar ali. Eu não preciso dar essa volta. Só que com Deus, com nossa vida com Deus, não tem atalho. O caminho é um só.
é um caminho de dependência, é um caminho de estudo bíblico, é um caminho de oração. Não dá para você querer produzir na vida espiritual frutos sem a presença de Deus. Você vai se esborrachar. Vai se esborrachar. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Deus não permitiu que eu me enchesse. Porque pensa, Paulo diz em outra oportunidade, ele vai contar o currículo dele. Olha, vocês acham que vocês são verdadeiramente hebreus, que vocês são judaizantes? Eu não sabia de nada, eu sou fariseu de fariseus. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Você sabe lá o que é isso? Isso era uma carteirada violenta. Dizer, olha, eu fui criado ali pertinho de Gamaliel, um tremendo de um rabino, sabia tudo de judaísmo. Mas o que ele vai dizer depois sobre isso? Tudo isso que vocês acham que é tão grande coisa, eu considero como refúgio para ganhar Cristo. Cristo é mais importante do que todas as coisas. E é por isso que ele vai dizer aqui, olha, o espinho veio para furar minha bola. Louvado seja Deus pelo espinho, porque Deus sabe que é necessário, para que eu não me ufane, para que eu não queira ficar soberbo e dizer que eu sou grande coisa, porque grande tem que ser Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. De que adianta eu querer ser grande pastor? Amanhã depois aqui a 22 está cheia, está botando gente pelo ladrão, está fazendo 2, 3 cultos. Aí eu subo no salto alto e começo a dizer, olha, igual o Nabucodonosor, olha a grande Babilônia que eu construí. O que aconteceu com Nabucodonosor? O que aconteceu com Herodes? Herodes foi dar uma palavra lá, né? Todo cheio com a sua armadura brilhosa ao sol, e o povo olhava e dizia, voz de Deus e não de homem. E ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Irmãos, nós devemos tratar o nosso Deus com humildade, os nossos irmãos com amor e humildade. É mais importante sermos igreja uns com os outros, nas dificuldades, nas lutas. É mais importante vivermos unidos do que queremos um ou outro individualmente sermos mais. Nós somos membros uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça enxergar essa realidade, de que eu, por ser pastor, não sou mais do que a irmã Florença, de que o irmão Elton não é mais do que o Haroldo, que o Haroldo não é mais do que o Douglas, porque de repente tem mais tempo de experiência na vida cristã. Nós todos somos um só em Cristo. Há um só pastor, um só rebanho. Somos membros desse corpo de Cristo e uns dos outros. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros, e que Deus então nos traga a sua revelação exatamente do que Ele quer para a nossa vida em comunhão e em comunidade. É mais importante chegarmos todos juntos do que um querer se atropelar e chegar na frente, deixando os outros para trás. Isso não é cristão. Senhor, nos fortalece como grupo, nos fortalece como igreja, nos alimenta como corpo, que nós possamos, Senhor Deus, aumentar a comunhão entre nós, aumentar a interdependência de cada membro desse corpo, que as mulheres se unam cada vez mais na MCM, que os homens se unam cada vez mais, que nós possamos nos unir como família no 7 de setembro, que cada ministério trabalhe abraçado uns aos outros, que nós possamos andar todos numa só direção, seguindo ao Senhor que vai à frente. Que o Senhor nos dê a graça de sermos um só corpo no Senhor. E se houver alguém entre nós
que queira se o falar, que o Senhor mande espinho na carne, que o Senhor fortaleça um corpo e não individualismos e individualidades. Que o Senhor mesmo seja tudo em todos, para que nós possamos chegar juntos diante do Senhor com grande alegria. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém.